No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito isto, ficai firmes. Deus, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por tua palavra. E em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que venha ser por nossas vidas, que venha nos abençoar, que venha nos ajudar, Senhor, e que teu Espírito Santo venha falar profundo nos nossos corações. Venha falar, Senhor, de sobremaneira em nossas vidas, e assim possamos, Senhor, sair daqui alegres nesta noite, alegres e jubilosos, Senhor, em tua presença. Em o nome de Jesus é que eu te peço, Senhor, para a tua honra e glória. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Pode sentar. Eu quero, com alegria, apresentar o Eric nesta noite. Está ali já é crente, Eric? Já é cristão? Está voltando, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe você e sua vida, tá? O que diremos a ele? És bem-vindo em o nome de Jesus e fique conosco. Deus abençoe você e a sua família, tá ok? Deus abençoe em nome de Jesus. Antes de continuarmos da onde paramos na quarta-feira passada, irmãos, nós iremos fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos nesta quarta-feira que passou, tá? Para que nós possamos entender o que viremos no dia de hoje, para que nós possamos encerrar este assunto sobre como ser um vencedor na batalha espiritual. Pode passar, meu amigo Lucas, por gentileza. Pode passar mais uma vez, pode passar, até nós ir para o tópico 1, tá? Vai lá. Opa, volta para o 1, lá atrás. Volta, isso, opa, aí. Nós aprendemos na quarta-feira passada que nós não podemos subestimar o nosso inimigo, tá bom? O diabo não é de nada, mas ele pode alguma coisa, e se você vacilar, ele te derruba, tá? Assim como também pode passar, nós não podemos superestimar o inimigo, ou seja, dizendo que o inimigo pode e que acontece, não. Ele pode fazer alguma coisa? Pode, mas se o Senhor o permitir. Assim como foi na vida de Jó, o que o inimigo fez na vida de Jó, porque Deus permitiu na vida dele, para que servisse de exemplo e ensino para nós, tá ok? Mas nós não podemos superestimar o nosso inimigo. Pode passar. Nós vamos ver como é que nós podemos ser um vencedor, aprendendo como, pode passar, conhecendo a natureza do inimigo. Qual é a natureza dele? Pode passar. Caso vamos entender primeiro que quem não é o nosso inimigo é quem? Os humanos. O nosso irmão, a nossa irmã, o nosso vizinho, o nosso colega, o nosso conhecido não é nosso inimigo, tá bom? Nós não temos que trabalhar contra eles. E nós vamos ver no tópico 2 que o nosso inimigo é o diabo, tá? Sim, ele pode influenciar. Ele sim pode jogar seta maligna. Ele sim pode lançar dardo inflamado. Ele sim pode maquinar as pessoas, né? E nós vimos aqui que ele tem vários nomes, né? Que é diabo, Satanás, Lúcifer, a antiga serpente, o dragão, Beelzebul, Abaddon, inimigo, adversário, acusador, tentador, maligno, pai da mentira, assassino, Deus desse século, príncipe de potestades e assim por diante, né? Então ele tem vários nomes, ele é conhecido por várias eras, tá ok? Então desde o tempo antigo, ele é o primeiro inimigo e o único da igreja, na verdade. Pode passar? Nós vimos que o diabo, ele tem as suas ordens, as suas ordenanças. O que ele planeja, o que ele arquiteta, não é de forma desordenada, é de uma forma arquitetada, de uma forma planejada, de uma forma organizada, para que o que ele planeja venha a dar certo, e que nós, a igreja, também venhamos estar de forma
organizada, arquitetada, para que tudo venha surtir efeito na nossa vida, tá bom? Pode passar. Pode passar mais uma vez. E nós vamos ver as características do inimigo. Quais são as características? Eles são poderosos. Não tem todo o poder, mas ele tem poder, tá? Pode passar. Eles realmente são malignos. Ele não tem nada de benignidade. Ele não tem nenhuma parte boa. Não tem nada que nós possamos aproveitar do inimigo e dizer, não, ele tem alguma chance. Não tem, porque o próprio Deus já o condenou. Tanto em Apocalipse está profetizado que ele vai ser solto após o milênio. E mesmo assim, ele sabendo que vai ser condenado, em vez de pedir misericórdia, ele vai voltar para as suas raízes, vai enganar a muitos e vai lutar contra o Senhor com esses muitos, tá? Eles são astutos. Além disso, ele é astuto, tá? Ele maquina a coisa, ele organiza para que com astúcia venha pegar nós de surpresa, tá? Pode passar. E quais são as estratégias que o inimigo usa para nos derrubar, para nos vencer? Para quem já é dele, ele não precisa de estratégia. Ou seja, já é do inimigo, ele não precisa trabalhar para derrubar mais ninguém, tá? Mas para a igreja, pode passar? As ciladas que ele projeta, ele furta a palavra semeada no coração, ele coloca dúvidas sobre a palavra de Deus, ele gera insatisfação, né? Como foi com Eva, o filho pródigo, Ananias e Safira, pode passar. Ele semeia o joio no meio do trigo, ele sabe que ele sobe ao púlpito e resiste aos pregadores, né? Ele tem ingerência, né, na mente dos crentes, né? Ele lança a ingerência, ele aproveita a brecha da ira e da mágoa, a pessoa não perdoa, ele vai lá e entra no coração, pode passar. Ele flagela quem não perdoa, ele engana os que entregam a mentira e mania de grandeza, né? As pessoas acham que é alguma coisa e aí já é um passinho para ele arrebentar essa pessoa. Ele se transfigura em um anjo de luz para enganar muitos, né? Se for possível. Pode passar. Ele resiste às orações, assim como foi com Daniel. Ele resiste ao avanço da obra missionária, como lemos em Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18, que Paulo foi proibido, ou no caso, o inimigo, ele resistiu a ponto de Paulo não ir a Tessalônica no projeto planejado, né? E ele engana por falsos milagres, porque ele também opera falsos milagres, tá? Qual é a outra estratégia? A estratégia da pressão, tá? Não é todo dia que o inimigo usa todo o poder, toda a artimanha, não. Ele vai pressionando devagarzinho, no momento certo ele arrocha, depois afrouxa um pouco, depois ele arrocha de novo, então vai pressionando, tá? Volta. E aí a estratégia da insistência. Com essa pressão, aí nós falamos até sobre a questão daquele ditado que diz que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ele é insistente e vai tentando derrubar. Não consegui derrubar a irmã Nália hoje, eu vou tentar amanhã. Não consegui amanhã não, vou tentar depois da manhã. Mas vou tentar depois. Ele não desiste, ele persiste. E nós temos que da mesma maneira persistir em ficarmos de pés, tá? Então, como é que nós vamos agora, para nós fecharmos aqui o nosso estudo, vamos conhecer como nós vamos vencer o nosso inimigo? Primeiro, conhecendo as nossas armas, que o primeiro é o poder de Deus. Versículo 10, Paulo nos afirma em Efésios, que fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só que interessante. Em Provérbios fala de que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Quando Paulo fala aqui, fortalecei-vos no Senhor, ele está dizendo o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Como é que nós podemos ser fortes, então? Alegrando. Como é que nós fazemos ser um alegre?
obedecendo o ensinamento, o que mais? Como é que nós fazemos o Senhor alegre? Permanecendo fiel, o que mais? Está em obediência, sim, o que mais? Buscando de coração, o que mais? Gente, eu acho que vocês não estão muito fortes não, porque o Senhor não está alegre não, viu? Hã? Faz parte amando o inimigo, o que mais? Amando o próximo a ti mesmo, a Deus acima de todas as coisas, adorando e louvando ao Senhor, buscando de madrugada, jejuando, orando, sempre que possível evangelizando, buscando a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? São coisas, são atitudes, são posturas que vai fazendo o Senhor alegre. E à medida que nós alegramos a Deus, o Senhor vai nos fortalecendo. Opa, então Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor. Opa, beleza. Se eu quero me fortalecer em Deus, eu vou ter que fazer o Senhor alegre. Mas Paulo também diz: e na força do seu poder. Pastor, qual é a diferença de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Tem diferença? Parece que uma coisa está dentro da outra, não parece? Por que dividiu-se isso? Por que houve essa divisão? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uma coisa deveria estar intrínseca à outra. Fortalecer em Deus deveria ser também fortalecer na força do seu poder, mas não. Quando nós nos fortalecemos ao Senhor, quando nós fortalecemos ao Senhor, ou no Senhor, nós estamos mostrando uma atitude. Quando estamos nos fortalecendo no Senhor, nós estamos mostrando a nossa postura diante de Deus, com o que somos através do nosso caráter e propósito. Opa, eu aceitei Jesus e vou agora mudar de vida, eu vou agora mudar o meu caráter, as minhas atitudes. Eu mentia, agora não minto mais. Eu roubava, agora não roubo mais. Eu matava, agora não mato mais. Eu me prostituía, agora não me prostituo mais. Aí eu bebia até cair, agora nem eu tenho nojo. Eu fumava, não fumo mais. Então eu vou o quê? Eu vou mudar de postura, e com isso eu estou alegrando ao Senhor. Eu estou mudando a minha essência para que naquilo eu venha me enquadrar na palavra. Agora eu vou obedecer a palavra de Deus. Mas se quando fala, e na força do seu poder, agora o apóstolo Paulo está falando de sacrifício. Porque agora você não tem apenas que mudar de atitudes, não tem apenas que mudar a sua postura. Agora você tem que sacrificar ao Senhor, porque a alegria do Senhor, o Senhor já comprou a tua salvação. O Senhor já te deu a salvação. Basta o quê? Você crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus, né? Mas vemos que na força do seu poder, aí é um outro lado. Quem vai te dar poder? Deus. Quem? Através de quem? Através do Espírito Santo. Quem vai lhe conceder poder
é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem vai trazer este revestimento. O Espírito de Deus é quem vai lhe encher. O Espírito de Deus é quem vai lhe revestir. O Espírito de Deus é quem vai te transbordar a tal ponto de você ser renovado e reforçado na força do poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então você está fortalecido no Senhor é uma coisa, agora na força do seu poder é outra. É outra. E nós precisamos estar fortalecidos na força do poder de Deus, para que assim nós venhamos suportar o dia mau. Suportar o dia mau. E vamos entender um pouquinho na frente o porquê que isso é necessário. Está no poder de Deus. E tem crentes que ficam para trás, crentes que ficam caídos, porque não buscam o poder de Deus. Tá ok? Em Mateus capítulo 17, versículo 16, um trecho nos fala que um certo homem, ele tinha um filho, que esse filho ele era considerado lunático. E aquele pai procura Jesus desesperadamente, porque segundo o testemunho do pai, o jovem era tão pinel, era tão louco, que ele dava aquela crise nele. Ora, ele se jogava no fogo, via um fogo e entrava dentro, se queimava todo. E ora, ele se lançava na água. Irmão, obrigado. Irmão do Mateus já trouxe, obrigado, Deus abençoe. Ora, ele se lançava na água. Ou seja, os pais daquele menino não tinham sossego. Não tinha um minuto de paz, porque piscava o olho, o menino tentava se suicidar. O menino tentava contra a sua própria vida. E ali, no verso 16, o que é que diz Jesus? O que diz aquele homem para Jesus? Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Eles não puderam curá-lo. Jesus, ele é duro com aqueles meninos, com aqueles homens, e diz mais, no verso de número 17, ele fala assim, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Trazei quem? Aquele jovem, que era lunático. E respondeu Jesus, o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Biblicamente entendemos de que aquela situação, aquela circunstância, não era uma loucura física, mas era uma loucura maligna, demoníaca. Aquele menino foi liberto daquela possessão, mas os discípulos não puderam nem sequer expulsar o demônio. Faltou o quê? Hein, irmãos? Faltou o poder de Deus. Poder de Deus para aqueles discípulos expulsarem aquele demônio. Com o poder de Deus vem uma série de características, que primeiro é o discernimento. Se aqueles homens tivessem poder de Deus, eles teriam discernido que aquele jovem não estava louco fisicamente, não tinha nenhum tipo de estresse, não tinha nenhum tipo de desequilíbrio, era algo maligno. Era estender a mão e falar, repreendido está em nome do Senhor, e acabou. Mas lhes faltava poder de Deus. No caso, uma pessoa, no caso de fortalecei-vos no Senhor, o nosso professor ele fala que uma pessoa não pode se fortalecer em si mesma, em si própria. De nós mesmos não há virtude, de nós mesmos não há poder, de nós mesmos não há dádiva. Nós temos que buscar aonde tem. E quem é o dono?
Jesus de Nazaré, aleluia, glória a Deus, o Filho de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 11, diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, né? Paulo diz aos Colossenses, para buscar em Deus, para buscar no Senhor, esse fortalecimento no poder, para que nós venhamos ter força, de acordo com a glória de Deus, para que possamos permanecer em perseverança. Amém? Então é necessário o poder de Deus. A nossa força não vem de dentro, mas vem da onde? De cima. Tem uma música aí, eu esqueci o nome da cantora. Nós entendemos que se nós formos falar, ou se nós formos pensar no que ela quis falar, no que ela quis dizer, nós podemos até entender, mas só que certas palavras traz duplo sentido. Certas palavras traz ambiguidade, né? Aquela música campeão, vencedor, Deus dá asa, traz socorro. Eu não vou falar o nome dela não, deixa para lá. Daqui a pouco esse vídeo cai no mundo aí e a gente fica mal falado. Mas a música fala: acredite. O que mais? Acredite que nenhum de nós. Ela diz então que a força vem da onde? Vem de dentro de você, não diz? No hino fala que a força vem de dentro de você. Nós entendemos que, é claro, ela como cristã, nós entendemos que ela quis dizer que se a força vem de dentro de nós é porque habita alguma coisa em nós que gera essa força. Mas e para quem não tem Deus? De onde é que vem? Não tem de onde vir. Aos crentes que creem no Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo, aos crentes que buscam de Deus, essa força vem de Deus. Agora, e aos que não têm esse entendimento? Aos que não buscam, da onde é que vem essa força? Não vai vir de lugar nenhum. Carne e sangue não traz força alguma, senão humana. O que nós estamos falando aqui é de guerra espiritual. E se a nossa guerra é no Espírito, a nossa força tem que ser no Espírito também. Aleluia! Então a nossa força não vem de dentro. A nossa força não vem da minha vontade. A minha força não vem do meu desejo. Igual, como diz lá um certo pregador, que os jovens hoje estão afixados naquele anime japonês, Goku, não sei o que lá mais, né? Que eles fazem um negócio lá e sai poder da mão dele, aquela coisa toda, e destrói tudo, como se algo fosse dentro da pessoa. Mas só que isso não acontece. E o pior que, muitas das vezes, quem se envolve com isso, acaba trazendo o quê? Do mundo fictício, uma ampliação para o mundo real, e pensa que pode acontecer realmente, né? Enfim, só que nós aqui estamos libertos pelo sangue de Jesus, e entendemos de que a nossa força não vem de nós, vem de Deus, aleluia. O que nós procuramos não está em nós, está em Deus. O que desejamos não está em nós, está em Deus. O que nós estamos vislumbrando não está em nós, está em Deus. O que nós desejamos não vem de nós, vem de Deus, aleluia. E nós temos que buscar no Senhor este poder, né? Todo o poder de Deus está à nossa disposição. Jesus, ele ressuscitou, passou aqui alguns dias andando sobre a terra ainda, e ele falou abertamente: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Aleluia. Eita glória. E quando nós pensamos nisso, é motivo de enchermos o peito e termos orgulho disso.
Porque o nosso Deus, Ele não está num túmulo. O nosso Deus, Ele não está num jazigo. O nosso Deus não está em uma cova. Assim como jaz Padim Padicícero, assim como jaz Buda, assim como jaz a própria Maria, assim como jaz tantos outros por aí, que se vocês forem no túmulo deles, lá estarão seus restos mortais. Mas o nosso Jesus não, aleluia. O nosso Jesus, Ele ressuscitou, e Ele falou: todo poder é me dado nos céus e na terra. E por que mais, pastor? Porque Ele falou: em meu nome, coisas maiores vós farão. Aleluia. E nós temos que buscar isso, porque todo o poder de Deus está à nossa disposição. Aleluia. Pastor, por que eu não sou todo poderoso como o Senhor quer que nós seja? Aí quer um pouco de discernimento. Para que é que você foi chamado? Um pouco de discernimento. Qual é o teu propósito? Um pouco de discernimento. O que é que você tem disponibilizado para Deus? E o quanto de Deus você tem buscado para que esse poder se manifeste em sua vida? E aí requer um pouco de sabedoria nisso tudo. Amém? Pode passar, por favor? Não há cristianismo sem poder. E isso é uma verdade. Porque o cristianismo surgiu de um poder imensurável, a partir da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou com poder de Deus. No domingo, na escola dominical, nós vimos que a cruz, para quem é rebelde, é loucura. Mas para nós os salvos é o quê? É poder de Deus. Aleluia. Porque foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus do mundo dos mortos e trouxe a vida, aleluia, para que nós pudéssemos ser salvos. E isso, não há cristianismo sem poder. E este poder foi transferido, este poder foi delegado, este poder foi ministrado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, possa fazer coisas maiores. Aleluia. Sem cristianismo, sem poder não há cristianismo, tá? Sem poder também não há evangelho. O que é o evangelho? Evangelho é boas novas. Quem teria autoridade, quem teria coragem, quem teria, vamos dizer assim, as ferramentas necessárias de anunciar as boas novas, se não fosse com o poder de Deus? Falar de Jesus, falar dos feitos do Filho de Deus, dizer que Jesus não veio em espírito, veio em carne, falar que só o Senhor é Deus, é somente pelo poder de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, sem poder não há evangelho. Para que você tenha esse livro aqui na tua mão hoje, meu querido, foi necessário o poder de Deus. Aleluia. Foi necessário graça. E assim hoje nós temos a possibilidade de ter este evangelho em nossas mãos e assim nós comungarmos com os de fora este grande poder da salvação. Amém? Aleluia. O mesmo poder que Deus exerceu para levantar Jesus da sepultura está à nossa disposição também. Aleluia. É muito poder, mas nós temos que buscar também. Nós temos que entender o nível de nossa busca para entendermos este grande nível de poder à nossa disposição. Amém? Aleluia. Pode passar, varão. Não basta falar de poder, é preciso ter o poder. Amém? A gente ficar só de palavras, só de assuntos e tal, e não compartilhar desse poder, fica de uma forma meio que, até mesmo, vamos dizer assim,
demagoga, né? Chegando até ao mesmo, quem sabe, ao meio da hipocrisia. Nós, como igreja, temos visto e participado desse poder nas nossas vidas, né? E temos que buscar mesmo, porque em 1 Coríntios 6:14, assim, por seu poder, Deus ressuscitou e também nos ressuscitará. Aleluia! Então nós, no poder do Senhor Jesus, nós sim teremos a oportunidade de sermos ressurretos pela fé em Cristo. Aleluia! E temos que ter esse poder. Em Jó, capítulo 9, verso 4, fala assim: sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ninguém tentou resistir a Deus e saiu sem uma marca. Ninguém tentou resistir a Deus e tentou algo sem sair frustrado. Não, o Senhor é poderoso, aleluia, e Ele há de nos abençoar, Ele há de nos ajudar, Ele há de nos prosperar neste poder, para que nós venhamos ter sucesso na batalha espiritual em nossas vidas. Temos que buscar poder de Deus, porque Deus é poderoso para nos abençoar. Amém? Aleluia. O poder só através de jejum e oração. Pastor, é porque é difícil? É difícil, irmão. Eu vou jejuar de Coca-Cola. Tem esse jejum aí, irmão? Por aí tem. Eu vou jejuar jejum de carne. Não vou comer carne em 21 dias. Um jejum forçado, né, irmão Leomar? Ai, Jesus, está difícil comer carne. Mas o fato é que, para mim, isso para mim é moda. Desculpa assim, se eu estou sendo um pouco radical, mas para mim isso é moda. Ou é jejum ou não é. Ou você não come nada, ou come tudo logo, acabou. Por quê? Se eu quero o poder de Deus, eu tenho que estar em jejum e oração. No ano passado, né, ainda nós tivemos a oportunidade de discorrer um pouco sobre o ministério do jejum. O mistério que é jejuar e receber de Deus. Inclusive, se os irmãos quiserem, podemos trazer um estudo semelhante a esse. Que mistério é esse? Por que eu passo algumas horas sem comer, eu vou me aproximar de Deus? O que acontece? Não é? Parece uma coisa assim meio desconecta. Mas como nós falamos no domingo, as nossas ações físicas sempre refletem na espiritual. As nossas ações no mundo físico vai refletir no mundo espiritual. E o jejum tem esse negócio de você ter uma ação física no mundo físico e te trazer benefícios no mundo espiritual, que vai justamente te trazer um ajuste espiritual naquilo que você tem de conexão com Deus, tá? Então, poder é só através de jejum e oração. Joel capítulo 2, versículo 12, fala assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Lá em Joel, olha só o que diz ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Disse quem? Quem falou? O Espírito Santo falou: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a quem eu tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. E Esther, capítulo 4, versículo 16, Esther fala assim: vá reunir todos os judeus. Ela falou com quem? Com Mardoqueu, seu tio, que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu
e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha a atitude dessa mulher em relação ao propósito. Olha a atitude dos discípulos, né? Olha a atitude do profeta. Nós temos aqui algo distintos, tá? Onde nós podemos fazer um ajuste e analisar que, para que o poder de Deus se manifeste, para que a presença de Deus se manifeste, para que o Espírito de Deus fale, para que o homem seja revestido de poder, é necessário jejum e oração. Nós temos que mudar nossa vida para o jejum e para a oração. Ah, pastor, eu não consigo jejuar meio-dia. Irmão, comece com meia hora. Ah, pastor, jejuar um dia todo, e tal, o teu problema, irmão, faça o teu sacrifício naquilo que você deu o seu melhor. Ah, pastor, meu melhor é só uma hora. Ele sabe o teu melhor, aleluia, e ele há de entender aquilo que você tem de limite, glória a Deus, e vai atentar para a tua oração e o teu propósito. O importante é que, assim como Joel, assim como os discípulos, e assim como Esther, em tantos outros, como Daniel, em tantos outros, né, como Josafá, e tantos outros como Davi, Deus atendeu e se manifestou em sua presença. Como é que nós queremos ter poder sem jejum e oração? Ah, pastor, eu jejuo há tanto tempo, mas qual é o propósito do teu jejum? Às vezes você jejuma por tanta coisa, né? Jejuma pelo emprego, jejuma para cura, jejuma para Deus abençoar, jejuma para prosperar, mas não jejuma para ter poder de Deus. Campanha essa, campanha aquela, campanha essa, campanha aquela, jejum e oração. E poder de Deus? Não, poder de Deus não. Eu desconheço um crente que jejuma e ora com propósito, que ele é derrotado. Eu desconheço, irmão. Se por uma coisa não deu certo, é porque o Senhor já deu uma direção comum em relação a isso. Mas ficar sem resposta, eu desconheço. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que fala, é um Deus que vê, é um Deus que ouve, aleluia, e não nos deixa enganado, oh glória, e por isso nós temos que estar em jejum e oração, amém? Pode passar, varão? E já estou terminando já. Eu quero que os irmãos, por gentileza, se alguém quiser anotar, anote. Erlon Stegen é o nome de um grande missionário. Se vocês quiserem ter ler, que eu tive a oportunidade de ler, um pequeno trecho do testemunho dele, o que é poder de Deus, irmãos? Procure Erlon Stegen. Está vivo hoje tem parece que 87 anos, 90 anos, não é assim. Já está bem maduro, como diz o testemunho. Mas você vai ver que ele ainda jovem, tá? Ainda jovem, 1913, 15, 1927, 37, ele aceitou Jesus e tem uma vida assim bem comum, né? Nada de destaque. Deus levou ele para pregar o evangelho no meio dos Zulus, na África do Sul. Pensa num caboclo que teve experiência com Deus, tá bom? Não vai ser mais que 10 páginas não, tá? Rapidinho você lê os negócios e você vai se impressionar, se não você chorar, tá bom? Vamos lá, pode passar por favor? Agora, a armadura de Deus, porque aqui fala que no versículo 11 de Filipenses, de Efésios, capítulo 6, Paulo, ele nos orienta que nós venhamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, mas no versículo 11 ele fala assim:
revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Pode passar, irmão Lucas, por favor? Uma coisa que eu quero que os irmãos atentem, que o diabo não tem mais armadura. O diabo tinha armadura? Tinha. Ele era quem? Ele era dentro do seu poderio, da sua potestade, ele tinha um revestimento de Deus. Só que ele resistia ao Senhor. Caiu dos céus. E o Senhor tirou o que ele possuía. No versículo 21 e 22 de Lucas 11, eu coloquei de uma cor meio esquisita. Diz assim: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Versículo 22, mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. O que é despojos? Aquilo que roubou, né? Quem é mais forte, Deus ou o diabo? Não tem nem o que responder, né? Como diz lá fora, é uma pergunta retórica, não precisa de resposta, porque nós sabemos que é Deus. Então, o diabo que tinha, ele já tirou, tá bom? Deus já tirou. Então, não fique tranquilo, porque na guerra o inimigo está desprotegido. É nós que temos proteção. Amém? Pode passar. Nós temos toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. A palavra, a fé, a salvação e o evangelho. E aqui eu quero discorrer um pouquinho sobre isso. Pode passar? Finalmente, irmãos, fortalecem-se no Senhor e no seu poder. Versículo 12. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, pois depois de terem feito tudo o quê? Aí é que está. Feito tudo o quê, irmãos? Está no texto. Não, é para vestir a armadura de Deus depois de terem feito tudo. Depois de revestir no Senhor e na força do seu poder. Não temos como vestir a armadura de Deus sem estar fortalecido em Deus e sem estar revestido no poder de Deus. Se você não estiver fortalecido no Senhor, e se você não estiver fortalecido no poder de Deus, não tem como colocar essa armadura. Essa armadura não vai caber em você. Essa armadura não vai te servir. Porque, primeiramente, ela não vai estar à sua disposição. Essa armadura só vai ser concedida para quem está no poder de Deus e fortalecido no Senhor. Primeiro, quando você fizer tudo, quando você se fortalecer no Senhor e se revestir do poder de Deus, assim mantenham-se firmes, cingindo-se o vosso cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés preparados ou calçados com prontidão do evangelho da paz, usando o escudo da fé e usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a couraça de Deus. Então nós temos aqui 6 equipamentos, 6, para que possamos vestir nós mesmos. Depois de quê? Depois de revestir no Senhor e na força do poder de Deus. Tá, agora, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui rapidinho. Deus já me dá aqui 6 ferramentas, 6 equipamentos. Como é que eu vou usar a couraça da justiça? Como é que se usa isso?
couraça é o peitoral, tá? Aquela parte que reveste todo o peitoral aqui, o abdômen, é a couraça. Mas só que Paulo está dizendo que é a couraça da justiça. Como é que eu uso essa couraça? Se eu quiser a couraça da justiça, eu tenho que usar de justiça. Eu tenho que ser justo. Eu não posso pensar em enganar o irmão. Eu não posso pensar em praticar o mal. Eu não posso pensar em ludibriar, puxando o tapete do irmão, querendo que o irmão faça coisa que eu não queria que ele fizesse, sendo falso com ele. Eu tenho que procurar a justiça. E coisas, todos os dias acontecem situações, acontecem-nos circunstâncias que nos tentam a ser injustos, que nos tentam a tirar a meta de justiça em nossas vidas. E nós, para que venhamos ser justos, nós temos que estar revestidos da couraça dessa justiça. Mas não adianta bater no peito e dizer, estou revestido com a justiça. Não, a couraça da justiça, nós utilizamos ela para ser justos. Como é que eu vou cingindo-se? Como é que eu vou colocar aqui no cinto da verdade? Como é que eu vou usar isso? Irmão, fala na verdade, irmão. Doa quem doer. Irmão, pode dar sangue na canela. Fala a verdade. Você pode sair no prejuízo, mas fale a verdade. A minha mãe vai me bater. Fale a verdade. Eu vou ser castigado. Fale a verdade. Se nós não falarmos a verdade, você vai estar fora desta palavra. Não vai caber o cinturão da justiça e da verdade em sua vida. Nós temos que estar com o cinto da verdade em nossas vidas. Fala aqui. Além disso, usem o escudo da fé. Tá. É bonito, né? Que a pessoa coloca o escudo da fé, aí o diabo vem, lança o dado inflamado e pum, proteger e tal. Irmão Damar? O diabo vem, uma seta maligna, aí o cara, escudo da fé. É bonito isso, né? Glorioso até. Mas é só isso? Não é só isso. E quando vem enfermidade, cadê a sua fé? Quando vem a luta, cadê a fé? Quando vem a adversidade, cadê a sua fé? Quando o inimigo coloca caraminhola na cabeça para você se desviar, e para você parar de orar, e para você fazer isso, cadê a fé? Quando você se descontrola, se desequilibra e tal, e procura, a primeira coisa que fala é blasfemar contra Deus. Cadê a fé? Nós temos que entender que na nossa vida, nós temos que usar a fé quando tudo vai mal, não é quando tudo vai bem não, irmão. A fé é quando a água já está dentro do barco. É quando o buraco está se abrindo nos seus pés. É quando a goteira já está lá no meio da casa. Aí nós temos que usar a fé. É quando o carrasco já está com a sua espada em cima para degolar você. Tudo vai mal. É com fé que nós iremos suportar o dia mal. Aleluia. E é através disso que nós teremos sucesso da presença do Senhor. Aleluia. Ainda diz que nós temos ainda capacete da salvação. Como é que eu vou usar esse capacete da salvação? O capacete da salvação, irmãos. Se é o capacete a gente coloca no pé, não é verdade? É no pé que coloca o capacete? É na cabeça.
Justamente para proteger o quê? A sua mente. Proteger o quê? A sua psique, ao qual te traz convicção de que você está salvo, de que você está liberto, de que você está comprado pelo sangue de Jesus, aleluia, e que nada e nem ninguém, a não ser o próprio Deus, pode riscar o seu nome do livro da vida. Mas se não for isso, o capacete da salvação vai te trazer convicção. A luta está grande, mas eu sou salvo, aleluia. A tempestade está derrubando o barco, mas eu estou salvo em Cristo, aleluia, glória a Deus. Pastor, eu estou morrendo, mas eu estou morrendo salvo em Jesus. É o capacete da salvação, que ninguém te tira esta convicção. Oh glória, oh glória. Tem gente que é difícil, parece que não acredita no negócio. Vem uma lutinha qualquer e fala, eu vou morrer mesmo, estou indo para o inferno. Mas manária, misericórdia mesmo. Já desiste logo, já, como diz o outro, já chuta o pau da barraca e vai para lá, já desvia logo e acabou com tudo. Não está com o capacete da salvação, porque a luta vai, a luta vem, mas somos salvos em Cristo Jesus, aleluia, até a sua volta. Glória ao nome de Jesus. E não tem ninguém que tire isso. Pastor, ainda tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que eu vou usar a espada do Espírito, que é a palavra, se eu não como esta palavra, se eu não me alimento dela, se eu não a leio, se eu não estou no Salmo 1, que diz que nós temos que meditar nela de dia e de noite, aleluia. Nós temos que estar preparados no Evangelho com esta palavra, para que nós possamos usar o quê? A espada do Espírito. Quando se usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o próprio Paulo está falando, estamos dizendo o quê? Que além de nos defender, além de termos autonomia de defesa, agora com a palavra de Deus, nós temos como atacar, porque a espada não é para você ficar se defendendo, não, a espada é para você se atacar, porque assim como Jesus, na tentação dele, ele foi tentado e com a própria palavra, ele atacou a Satanás, porque Satanás queria derrotá-lo, queria argumentá-lo e assim tentar derrubá-lo nas suas próprias palavras, mas com a própria palavra de Deus, Jesus refutou, contra-atacou e venceu o inimigo. Por que nós temos que ficar calados? Por que nós temos que ficar de cabeça baixa? Por que nós temos que aceitar tudo? Não, a palavra nos fala, aleluia, que nós temos que estar prontos para o dia mau, nós temos que ser fortes, nós somos mais do que vencedores, maior do que está em nós, do que está no mundo, aleluia. Jesus comprou todas as almas, e todos somos resgatados pelo sangue de Jesus, aleluia, e nós não podemos nos calar diante da malignidade deste mundo. Nós temos que estar cingidos com a verdade, nós temos que estar na couraça da justiça, nós temos que estar com os pés preparados no evangelho da paz, nós temos que estar com o escudo da fé, nós temos que estar com a capacete da salvação, ainda assim com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que nós, depois de estarmos revestidos no Senhor e na força do seu poder, nós possamos resistir ao diabo com tudo isso. O que está faltando, pastor? O que está faltando? Está faltando jejum e oração. Está faltando. O que está faltando, pastor? Propósito de Deus com isso. Está faltando nós usarmos mais esta palavra, usarmos de forma correta o cinto da verdade, a coraça da justiça, né? A preparação do evangelho, usarmos com autoridade o escudo da fé, usarmos com autoridade o capacete da salvação, lermos mais a palavra de Deus, aleluia. Glória a Deus. Temos que usar para que nós venhamos vencer em o nome de Jesus. Pode passar? Não podemos usar armadura alheia. A armadura do irmão Cícero é dele, a minha é minha. Deus usa o irmão Cícero de uma forma, Deus me usa de outra, mas eu não posso ficar medindo a forma que Deus me usa com a forma que Deus usa o irmão Cícero. Cada um é cada um, e nisso temos que ter discernimento do que eu sou, do que ele é e dos nossos propósitos diferenciados. Não tem como nós usarmos a armadura de ninguém,
tá? Pode usar. Não existe, repare uma coisa interessante, não existe a armadura para as costas. Perceberam isso? Fala só da frente, não tem nada atrás não. Por quê? Não podemos fugir do inimigo. Nós não fomos chamados para fugir do diabo. Nós temos que fugir do quê? Do pecado. Temos que fugir do pecado, mas do diabo não. Tiago fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir, não é fugir não, tá ok? Pode passar, né? E o tópico 3 aí, versículo 11 ao 13: nesta guerra não há trégua. Pastor, eu vou dormir, vou descansar. Eu estou cansado demais, pastor. Vou tirar férias. O que é que o diabo faz? Ele nem pisca, irmão. O diabo, ele nem suspira. Alguém já viu um pitbull? Já, né? O pitbull chega brabo assim, ó, com os olhos assim arregalados, doido para dar uma dentadinha. É igualzinho o cão, irmão. Igualzinho. Não há trégua. Não podemos abaixar as armas ou abaixar as guardas. Não podemos distrair. Sansão e Davi tiveram grandes vitórias e foram derrotados num momento, numa fração, né? Porque não vigiaram. Há muitos crentes instáveis hoje. Firmes hoje, animados amanhã. Precisamos permanecer firmes e inabaláveis sempre. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Acho que esse é o último, né? Irmãos, vamos colocar de pé também, em nome de Jesus.